Para os seguidores, amigos, irmãos, familiares, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja reinando em cada coração. Deus os abençoe. Estamos gravando uma série de vídeos sobre a veracidade da Bíblia. Já falamos muitas coisas e agora chegamos num ponto bem interessante. O que fazer para ser salvo? Antes, porém, se você tem prazer em divulgar a palavra de Deus, manifestar a glória do Senhor, inscreva-se no canal, comente, pergunte. Deus te abençoe. Bom, o que fazer para ser salvo? Vimos que Deus é perfeito em justiça e amor. Portanto, não pode salvar a todos e nem condenar a todos. Com isso fica a dúvida que gerou a pergunta a seguir. O que fazer para ser salvo? Vocês devem estar se perguntando agora, como poderei ser salvo? Esta pergunta pode estar na tua cabeça se realmente você se conscientizou de que é pecador, que Deus fechou o caminho para a árvore da vida, como já vimos, e tem a consciência agora de estar numa terra imperfeita e longe de Deus. Você ainda pode estar se perguntando quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ainda, qual é o meu tipo de fé? Apenas humana ou ela é aquela doada por Deus? Tudo isso começamos a responder agora. Ninguém se salva por ser bonzinho, por fazer boas obras, porque todos nós somos imperfeitos. Vimos que não há um homem perfeito ou bom sequer. Todos os seus pensamentos são impuros, egoístas, pois são voltados para o próprio ego. Embora tenha alguns que sejam honestos no sentido humano, procuram ser moralmente corretos, ter amor à família. Mas na condição do homem sem a salvação, e não podendo salvar a si mesmo, não pode decidir e aceitar Cristo, porque ele está morto espiritualmente. Não estamos afirmando que não há ninguém que procure ter uma vida decente, não é isso. Mas nós estamos falando de vida espiritual após a morte. Efésios 2,8 nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, obras, filantropia, todas essas coisas não vai salvar ninguém. Diz aí que não é pelas obras, mas pela graça, que é um dom, um presente de Deus. Como este presente pode chegar até você? Este presente chega até você mediante a consciência de ser um pecador. Mediante estar neste presente, com a consciência de ser pecador. E aí, arrepender-se, confessar e receber o perdão de Deus. Mas para se arrepender é necessário ter a consciência, como já explicamos em vídeos anteriores. A Bíblia tem uma figura simbólica. Simbolismo é aquilo que mostra e compara com alguma coisa. Esta figura é a ovelha. Por que a ovelha? A ovelha é um animal dócil, um animal passivo e obediente. Os crentes são comparados à ovelha, enquanto Cristo é comparado ao cordeiro. O cordeiro tem as mesmas características da ovelha. Cristo é comparado ao cordeiro por quê? Porque ele foi obediente e dócil, mesmo quando foi levado para morrer na cruz, não abriu a boca. Isaías 53, 4, 8 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre a sua geração considerou que ele foi cortado da terra dos viventes, ferido por causa da nossa transgressão ou da transgressão do seu povo? Veja, Cristo fez esta obra em nós merecíamos estar lá. Cristo cumpriu a lei que Adão desobedeceu. Adão desobedeceu a lei, Jesus obedeceu toda a lei. A lei para Adão era não comer da árvore da ciência do bem e do mal. A lei para Cristo era morrer na cruz no lugar do pecador e, após ter cumprido todos os requisitos da lei, Adão desobedeceu e Cristo obedeceu. Por isso, Filipenses 2,6 diz: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que ele se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, obedecendo a lei, ganha o direito de nos salvar. Pela sua morte na cruz, o pecado original, isto é, o pecado que nos dá a consciência de ser pecador mediante a justiça de Deus, que tem origem na desobediência de Adão, fica completamente perdoado. Estamos libertos quando arrependidos, confessando, recebendo o perdão de Deus, aí vem um novo nascimento. Ele deixa de existir aquele pecado. Colossenses 2,14 vai afirmar isso dizendo: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Desta forma, não existe mais condenação, porque passa da morte para a vida mediante a ressurreição de Cristo. Colossenses diz: portanto, se já ressuscitaste, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas que são de cima. João 5,24 diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Por isso João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Arrependimento. Quando a pessoa se confronta com a justiça e a santidade de Deus, e reconhece e aceita ser pecadora, inegavelmente, se a palavra de fato desceu ao seu coração, ela se arrepende, confessa ser pecadora a Deus, pede razão, pede perdão, aliás. Deus, na sua infinita misericórdia, perdoa. Então o Espírito Santo aplica-lhe o sacrifício de Cristo e a banha com seu sangue de Cristo simbolicamente. E ela fica livre do pecado. Por isso, João 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Novo nascimento, o ato do arrependimento e do perdão,
que é chamado de novo nascimento, de salvação ou de nova vida, estudaremos nos vídeos posteriores. Por ora, pense como está a sua situação diante do único juiz que não é parcial, é correto e perfeito e também salvador de nossas almas. Pense nisso. Deus te abençoe.